Essa pergunta que eu fiz para você, ela me ocorreu por algo que eu percebo de similar no universo LGBT também, que aí o universo LGBT é o meu lugar de fala, né? É o meu universo. Então muitos LGBTs hoje em dia têm direitos garantidos, né? Mas tem um certo descaso com esses direitos garantidos. Então eu já vi LGBT dizendo, por exemplo, que não concorda com casamento homossexual e que acha que casais gays não devem adotar uma criança. E isso é um direito que foi conquistado pelo grupo LGBT, que eu acho que num âmbito individual a pessoa pode abrir mão, se ela não quiser usufruir desses direitos, ela pode optar, mas ela faz um certo descaso desse direito ganho, né, conquistado. Não é ganho, é um direito conquistado, é uma conquista histórica. E só que o que acontece? O LGBT ele também usufrui de certos direitos que vieram dessas conquistas, né? Então, para mim, soa contraditório você usufruir desses direitos e ao mesmo tempo ter um certo descaso dessa luta que assim, se a gente usufrui hoje é porque teve gente no passado que lutou, né? Seja para nós LGBTs ou para as mulheres poderem se expressar, poderem, né, usufruir de certos direitos. Isso está muito relacionado à propaganda ideológica ou contra-propaganda com relação aos movimentos progressistas, que é muito bem articulada pela velha mídia, pelos velhos componentes de comunicação em massa, que tentam convencer as pessoas de que se preocupar com isso é nocivo, como se esses movimentos por igualdade fossem movimentos de privilégios e de pessoas que reclamam de coisas, de problemas que não existem, como se o fato de o Brasil ser o país que mais mata travestis e transgênero no mundo fosse, não existisse esse problema, ou fosse uma invenção, ou fosse irrelevante, né? Então, por conta disso, esses movimentos que tratam de liberdade acabam sendo estigmatizados como movimentos excludentes, como movimentos que buscam privilégios, como se fosse possível você viver em uma sociedade que tenta te matar e alguém acreditar que você está se beneficiando de uma maneira a ser privilegiado em relação aos demais. Ainda que esses movimentos fossem uma busca por privilégios, essas pessoas que têm a própria vida questionada pela sua identidade, né, o direito à vida questionado, jamais estariam em situação de privilégio, né? Eu acho que isso nunca vai acontecer, inclusive. A gente nunca vai ver as minorias sociais, né, não digo numéricas, mas sociais, numa situação em que você possa dizer que os representantes do pensamento hegemônico estão oprimidos por essas minorias. Isso não existe, gente, isso não acontece. É a mesma coisa que você acreditar que o dono da Casa Grande, um dia, por dar direitos a seus escravos, vai agora ser um branco oprimido. Não, gente, isso não acontece. Dada a diferença de acessos, dada a dívida histórica, o tanto de tempo em que eles ficaram sendo oprimidos e sendo tendo seus direitos usurpados e sendo usados em benefícios de privilégios da classe minoritária do pensamento hegemônico, é impossível que esses movimentos representem privilégios. Eles representam a luta por direitos fundamentais, né? Como é que as pessoas podem casar e o fato de o cara ter uma orientação que não faz parte da cartilha heterossexual impede ele de ter direitos básicos, né? E orientados muitas vezes por esse pensamento orientado por uma religiosidade patológica, né, moralista ao extremo. Para mim não faz sentido. E você falou, eu gostaria só de pontuar que, falando do movimento LGBT com relação à questão do feminismo, eu falo disso em acho que 2 ou 3 vídeos. Um deles, o mais recente, é o Existe Gay Machista? Ou Todo Homem é Machista? Nele eu falo sobre o machismo dentro do universo LGBT. Muitas vezes certos estereótipos dentro da pirâmide que a gente fala, né, dos gays, são estigmatizados, inferiorizados. Então o gay que mais se aproxima da heteronormatividade, né, a barba, os comportamentos relacionados ao papel de gênero masculino, muitas vezes é o hipervalorizado na pirâmide, e aquele gay que tem alguns tipos de ou comportamentos ou gostos que a sociedade naturaliza como se fossem naturalmente femininos, né? Como a voz mais afinada ou, enfim, o gosto por certos tipos de roupas, enfim, que possam parecer mais femininas para o senso comum. Esse gay é inferiorizado, é como se fosse
como se ele não fosse forte o suficiente para ser o cara associado à heterossexualidade, não parece ser gay. Tanto é, a gente vê isso em duas situações principais. A primeira é aquele pai homofóbico que quando o filho se assume homossexual, ele fala: ah, você pode ser gay, mas não seja viadinho, não desmunheque. Como se, tipo, se você não parecer se aproximar do universo feminino, eu aceito. O que você faz dentro da sua casa não é problema meu. Como se fosse um problema o cara ser do jeito que ele é. Ele não precisa prestar contas, né? Na hora de falar, eu vou modular aqui para que as pessoas não achem que eu estou me parecendo com o universo feminino. Então fica mostrando que tudo que está relacionado ao universo feminino é como se fosse inferior. O cara recebeu a dádiva, o presente de nascer com um pênis e ele vai querer se parecer com uma mulher. Que coisa, né, pejorativa, desmoralizante, né? Como se fosse edificante estar perto do universo masculino. E a segunda coisa relacionada a isso é... Ai, eu esqueci. Alguma coisa relacionada a peixes aqui na minha cabeça. Eu falei Deixa eu parar aqui. duas situações principais. Bom, a gente deu uma pausa aqui, porque deu um tilt de memória aqui na pauta. Mas assim, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para retomar aqui os argumentos. Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das radfems. Né? Até no sentido assim, não sei, eu não entendo muito do assunto, mas o feminismo tem várias linhas, tem várias correntes, né? As radfems, elas são uma corrente dentro do feminismo? Dá pra dizer isso? Então, na verdade, o segundo ponto que eu ia falar tá um pouco relacionado a isso. Então, foi bom que você retomou e continua o raciocínio da pergunta anterior. Olha, eu acredito que vamos falar sobre feminismo radical, né? Pelo que eu entendi da sua pergunta. O que eu conheço do feminismo radical, eu não posso dizer totalmente, porque é muito difícil você julgar a luta de grupos que foram oprimidos durante séculos. Quem sou eu para dizer que existe um parâmetro, uma linha, e a partir dessa linha existe radicalismo e antes não? O que é aceitável e o que não? Então eu vou falar sobre o feminismo com o qual eu mais me identifico e sobre alguns pontos extremos do feminismo com os quais eu não me identifico. Aliás, essa é uma forma de não colocar limite, não dizer até onde isso pode ir, mas de dizer pelo menos pautada por qual feminismo eu milito, ou pautada por quais ideais eu estabeleço a minha militância. Então, por exemplo, um dos pontos que eu ia citar é a questão da transexualidade. Muitas correntes do feminismo não reconhecem a mulher transexual, ou seja, a mulher que no nascimento teve atribuído a sua identidade o gênero masculino, mas que é mulher, se identifica com o gênero feminino e na vida adolescente ou adulta faz a transição ou não chega a fazer, mas enfim, socialmente é tratada e reconhecida como mulher, tem um papel de gênero feminino. Há correntes do feminismo que não reconhecem as trans mulheres como mulheres. Elas acreditam que existe um privilégio para esses grupos por conta de essas pessoas terem nascido homens. Ou seja, ainda que hoje sejam mulheres, é como se por ter os privilégios atribuídos no nascimento, numa sociedade regida pela lógica patriarcal, essas pessoas não deveriam fazer parte da luta feminista, deveriam até mesmo ser excluídas. Ora, eu já não me identifico com nunca me identifiquei com esse pensamento, porque eu acho que o feminismo não trata de exclusão. Ele trata de inclusão e de igualdade. Então, se uma pessoa sofre com qualquer tipo de estigma relacionado ao patriarcado, o meu papel é entender isso e tentar acolher essa pessoa para que ela não continue, é lógico que ela vai continuar sofrendo essa violência enquanto viver em uma sociedade machista, mas para que os efeitos dessa violência não sejam maximizados com o isolamento dessa pessoa de movimentos que são, às vezes, os poucos grupos e recursos que ela tem para lutar contra essa opressão. Então eu não vou aqui entrar num debate tão purista e tão essencialmente conceitual a ponto de dizer que porque ela nasceu com um pênis, ela não deveria ter a mesma visão. Não, se é uma mulher que está sofrendo, tá comigo. Primeira coisa que eu penso. Outra coisa que eu penso a respeito dos movimentos feministas radicais é que, de novo, eu não quero delimitar e dizer que tá todo mundo errado se não estiver do meu lado, porque exatamente pelo fato de o feminismo tratar de liberdade, eu preciso
só que para ouvir e para expor a minha opinião, para agregar, né? Mas qual parte do radicalismo que eu não concordo? E aqui eu não digo que todas as radifens falam sobre isso, mas as que falaram não me representam. É o seguinte, algumas feministas, quando você fala sobre a regulamentação da profissão do sexo, profissional do sexo, ou seja, a prostituta ter CLT, ser reconhecida pelo Estado como uma profissional que presta serviço, aliás, a mais antiga de todas, até onde eu sei, né, a profissão mais antiga, e elas acreditam que isso não deveria acontecer, essa vertente do feminismo, porque existem muitas, né? Porque elas dizem que isso é um elemento de objetificação do corpo da mulher. Então, se eu não sou a favor da objetificação, teoricamente, eu não vou acreditar que essa profissão deva ser regulamentada, como se fosse uma hipocrisia da sociedade. Essa profissão deveria ser extinta, na opinião delas. Eu não concordo com essa visão. Por quê? Porque eu acho que isso é fechar os olhos para um conflito social muito grande. Não significa que todas as prostitutas exerçam a profissão porque são obrigadas, né? Porque não tem uma opção. Muitas escolheram, mas até onde vai o meu conhecimento, a maior parte, ou uma parte expressiva desse grupo, exerce a profissão porque não gostaria de estar na profissão e gostaria de exercer ter outra vida, exercer outra função. Muitas vezes por diversos elementos, né? Às vezes a pessoa não teve o apoio da família, não conseguiu se estabelecer em determinada profissão que ela estava, ficou doente, tinha filhos, precisava sustentar os filhos, precisava pagar dívidas. Muitas mulheres recorrem a isso depois de serem casadas, e o bonito, né? Ir embora e deixar a mulher com dívidas, ela precisar. Existem tantos universos, eu nunca vou julgar uma mulher com dezenas de filhos que precisou se prostituir, e eu nunca vou julgar uma mulher que optou por se prostituir. A mulher tem direito de optar pelo que ela quiser, entende? Então eu acho ridículo quando a pessoa julga e acha que a prostituição só é aceitável se ela for uma força máxima que obrigou a mulher a ser levada àquilo. Mas o fato é que socialmente, muitas vezes, a prostituição tem uma função, até por não ser reconhecida pelo Estado oficialmente, de absorver no mercado de trabalho as pessoas que o mercado tradicional não absorveu. Então você vê muitas pessoas ali, por não ter essa regulamentação, marginalizadas, mulheres que ficam ali exercendo essa profissão, expostas a riscos muito grandes, expostas às vezes até serem violentadas ou mortas, ou então muitas vezes agenciadas por homens que as oprimem, as exploram ou as violentam, e sem nenhum tipo de assistência da lei para isso. Então eu acho que se você simplesmente questiona a validade da profissão de prostituta, sem entender que milhares de mulheres estão inseridas nesse mercado, não por uma mera opção, você se esquece de que você vai fechar os olhos para algo que é a mesma coisa que dizer, o ideal é que nenhuma mulher precisasse abortar. Mas se o aborto é uma realidade, você precisa lidar com essa realidade e propor soluções. E não simplesmente esperar que a garota da periferia morra de hemorragia depois de enfiar uma agulha de crochê para tentar abortar, porque o Estado não vai aceitar que ela faça isso, ela não tem condições de criar a criança. Então eu acho que assim, essa visão mais radical de que a prostituição não pode ser porque objetifica, entendo a motivação desta leitura, mas eu acho que não se pode fechar os olhos para conflitos sociais que conformam essa profissão, e ela não vai deixar de existir simplesmente porque um grupo diz que a objetificação deve ser combatida. Acho que é muito mais fácil você combater a objetificação quando o macho, tem muita voz no grupo dos outros machos no futebol, questiona o amigo que compartilhou um conteúdo íntimo não autorizado de uma mulher. Fala, que palhaçada é essa? Você está compartilhando, você está expondo, você está violentando a imagem de uma pessoa, da sua ex, só para se vingar, enfim. Acho que é muito mais efetivo você combater a objetificação assim do que simplesmente associando, jogando mais uma vez nas costas da profissional do sexo a responsabilidade pela quebra de cultura, que é milenar e não vai ser quebrada por um discurso. E geralmente o cafetão enriquece as custas dessas mulheres que trabalham a linha ali da marginalidade, que não tem carteira assinada, não tem nenhum direito sobre isso, que eles ficam com a maior parte do dinheiro, elas ficam com a menor parte. Geralmente elas são mulheres de periferia, justamente eles pegam essas mulheres justamente para ter essas facilidades de ficar com a maior parte da grana, e eles enriquecem e as mulheres continuam trabalhando.
Então tem esse problema também. Então, como não tem como erradicar, realmente regulamentar, né, seria uma coisa mais plausível, até porque você diminuiria, aí sim você teria uma diminuição dessa exploração. Pelo menos assim eu vejo. E lembrando que a prostituição, ela, não existe um limiar da vida em que a mulher simplesmente vira a chave e resolve. Isso pode acontecer, mas muitas vezes, dependendo da áreas de vulnerabilidade social ao redor do mundo, são muito reconhecidas pelo tráfico de mulheres e também pela exploração sexual na infância. Então, desde muito cedo, a gente viu inclusive denúncias, né, de milionários que no barco ofereciam um prato de comida para crianças em troca de sexo. Então, às vezes, não existiu nem essa escolha. O único mundo que essa pessoa conhece para poder comer e sobreviver é a exploração sexual, né? Ela não escolheu aquilo, ela foi explorada. E na vida adulta, continuar sendo explorada por um cafetão ou exercer essa profissão de maneira, assim, eu nunca vou julgar uma pessoa que passa fome, que nasceu nessas condições. Eu acho muito, muito feio quando essa questão acaba sendo, eu não vou dizer gourmetizada, mas tratada de uma maneira purista e sem visão social. Além disso, um último exemplo que eu daria sobre radicalismo é que existe o estigma de que feminismo é você obrigar a mulher a não se depilar, né? Então dizer para sua amiga que ela não pode mais se depilar porque o homem não passa por isso, ela não deveria fazer isso para satisfazer os desejos do homem. De uma cultura torta, né? Que nos faz não aceitar o nosso corpo desde sempre. Ora, eu acho que, novamente, a gente precisa reiterar que o conceito não deve ser deturpado. O feminismo trata de liberdade. Então é interessante que a mulher, ao se aproximar dele, saiba que ela tem a opção de não se depilar e que ninguém tem o direito de questioná-la se ela assim resolver. Se ela achar que não é saudável, não é natural ou que ela simplesmente não gosta. Agora, se ela quiser, o papel, na minha opinião, né, da pessoa que é feminista, entende o feminismo como um movimento libertador, se ela quiser se depilar, as outras mulheres vão falar, ótimo pra você, se depile. Então, quando vem alguém dizer, a feminista me obrigou a não me depilar, brigou, isso assim, falácia do senso comum, né? É você achar confortável para pessoas antifeministas ou despolitizadas tentar acreditar que o feminismo é só isso, quando não é. Se alguém te falar que está ficando bravo com você ou te obrigando a não se depilar porque é feminista, essa pessoa não está sendo feminista, ela está sendo autoritária e impositiva. Eu não me identifico com esse tipo de feminismo, digamos assim. Nem acho que isso é feminismo. Então, você me fez uma pergunta ontem, eu quero responder. Não aparece o tempo aqui. Parece a 3, 4... Ah, não parece quanto tem. Tá andando, mas não quanto tem. Bom. Não parece quanto tem, né? Eu queria fazer um complemento em cima de uma coisa que você falou e que me chamou a atenção, né? De repente as radifens considerarem a pessoa trans privilegiada porque nasceu com um pênis, Ou uma vertente do feminismo radical, digamos. Que acha isso, né? E aí o que acontece? É interessante, eu vou dar esse contraponto, porque dentro do próprio universo LGBT, dentro do próprio universo, a pessoa trans é considerada a mais oprimida, a que sofre mais opressões. Então, de repente, quando você fez aquela fala, eu não consigo imaginar aonde que a pessoa trans vai ser privilegiada só porque nasceu com um pênis. Usar um argumento desse, pra mim, não pega, porque assim, exatamente dentro do universo, né? Por exemplo, eu sou LGBT, eu sou o G. Então, na verdade, por exemplo, o G, em comparação com a pessoa trans, eu tô, digamos assim, entre aspas, mais privilegiado. Tive a chance de fazer uma faculdade, tenho um emprego, etc e tal. A pessoa trans tem uma dificuldade, inclusive, de se colocar no mercado de trabalho, de ser aceita dentro do mercado de trabalho. Então, assim, é um raciocínio, né, que para mim eu senti como contraditório. O que você pensaria? Eu entendo também, conceitualmente é contraditório, até porque a pessoa trans, ela enfrenta a questão da interseccionalidade, né? Isso. Tem a questão da transversalidade. O próprio bissexual, ele, assim, porque o que acontece? Eu não gosto muito de um raciocínio de hierarquizar opressões. Eu sou um pouco contra isso, porque assim, eu já vi narrativas e discursos do tipo, porque eu sou mulher, negra, não sei o quê, e eu sou mais oprimido do que você que é branco, hétero, ou é gay, mas é branco, é homem, não sei o quê.
Eu acho que isso é muito complicado, porque assim, dentro desse universo de opressões, todo mundo tem uma história de sofrimento. Todo mundo tem. Né? E assim, eu posso, entre aspas, eu vou colocar dessa maneira, eu posso, entre aspas, ser privilegiado por ser homem e branco, mas na condição de homossexual eu enfrentei opressões, eu tive dores, eu tive sofrimentos que assim, aquilo deixa uma marca. Né? E eventualmente acessos que foram negados na sua vida. Exatamente. Então, de repente, assim, uma mulher que é negra, ela sofre opressões que ela sabe que sofre. Mas aí eu vou poder falar, mas você é uma mulher heterossexual, então você tem, sei lá, privilégios que eu que sou homossexual não tenho. Mas o que eu estou querendo mostrar com tudo isso? Que eu acho muito negativo a tentativa de ficar hierarquizando opressões, né? Mas assim, dentro dessa lógica, a gente sabe que, por exemplo, o bissexual já seria um grupo mais oprimido ainda do que os homossexuais e lésbicas. E a pessoa trans, então, seria a mais oprimida ainda dentro desse grupo, né? Seria, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito dessa lógica de hierarquizar, porque também existe uma questão muito subjetiva da dor que a pessoa enfrenta, né? Cada pessoa tem, assim, dentro desse universo dos grupos de opressão, cada pessoa tem uma dor, uma marca ali dentro, e eu acho muito difícil, aí a minha formação de psicólogo falando, né? É muito difícil você medir a dor do outro. Isso só a própria pessoa é que sabe, né? Então para mim é muito difícil, por exemplo, falar, mas a pessoa, é a coisa da hierarquização de opressões. A pessoa trans, mas ela nasceu com um pênis, então ela é... Não, onde é que está o privilégio nisso? Eu não vejo. Por outro lado, nascer no Brasil é um risco, porque é o país que mais mata trans no mundo, então não tem privilégio nenhum. Tá? Assim, só para você, quem está assistindo, só para entender, eu estou pegando aquele trechinho da fala, né, de que as radifens dizem isso, né, de que de repente a pessoa trans, ela tem um privilégio porque ela nasceu homem com um pênis. Sendo que, na verdade, o conceito de homem e de mulher dentro das teorias de gênero, ele é um conceito psicossocial, ele não é um conceito genital ligado ao órgão genital, pênis ou vagina. Né? É um pouco complicado, assim, não sei o que você acha disso. Eu acho que um momento muito importante da sua fala é a questão de entender como é o processo de sofrimento de opressão, ele é ao mesmo tempo em que você pode se inserir num grupo, entender o conceito de lugar de fala com base numa opressão que o grupo identifica como comum, ele também é um processo individualizado, porque na vida de cada pessoa ele se desenvolve de uma maneira. Então, quando a gente fala em interseccionalidade ou em acúmulo de opressões, né, a mulher que é negra, que é pobre e que é trans, né, nasceu biologicamente o gênero atribuído à sua identidade já foi o masculino, mas hoje é o feminino, e aí já tem a luta, a própria identidade dela já começa com luta, porque ela precisa de um nome social, e isso foi conquistado perante a lei brasileira depois de muita luta, enfim. Então, assim, eu tenho uma amiga travesti que, para procurar emprego, uma época em que ela não conseguia por ser travesti, ela precisou se vestir de homem e raspar o cabelo. Isso é uma violência. E pra quem não entende essa violência, eu digo para os héteros, super héteros, o seguinte: você vai sair na rua vestido de mulher. Você consegue? Você vai trabalhar hoje vestido de mulher? Ah, não consigo nem pôr um batom. Então eleja uma mulher trans e fale, agora você vai cortar o cabelo. Não é porque ela nasceu de uma maneira que ela é obrigada a se identificar com essa identidade, a assumir esse tipo de identidade que não faz parte do que ela é, né? Não sei se eu falei uma frase meio confusa, mas assim, ela não precisa assumir uma identidade estabelecida por um documento. Ela não é aquilo. Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, reconhecer a individualidade do sofrimento de cada um, sem julgar, mas eu poderia dar exemplos aqui que mostram como não tem, como classificar seria negativo, né? Então, o exemplo, por exemplo, teve uma palestra mais ou menos num local elitizado de São Paulo, em que uma mulher trans foi falar sobre o estudo de caso da vida dela, né? Uma mulher presidente de multinacional, com milhares de propriedades e ultra bem-sucedida, milionária, trans, ou seja, uma verdadeira exceção. Quantas travestis, pessoas transgênero você conhece ocupando espaços de destaque, fazendo parte da elite financeira do país e conseguindo escolher trabalhar no que quiser, fazendo faculdade e tal. Na palestra dela, ela dizia que ela conseguiu tudo isso sendo homem.
que ela viveu o processo de transição de gênero na vida dela depois de todo esse sucesso profissional. Então, não é que nesse tempo ela falou sendo homem, assim, eu tô traduzindo da seguinte forma, não é que ela era homem quando ela fez isso, a sociedade a enxergava como homem porque era assim que ela se vestia, se comportava, mas dentro dela ela sempre soube que era uma mulher. Mas o processo de transição em que ficou evidente para a sociedade que aquela pessoa era uma mulher e que não tinha nascido com um gênero compatível com o qual ela se identifica, não tinha identidade de gênero, reconhecimento de gênero, papel de gênero relacionado ao pênis, aquilo só veio à tona por ela, por uma escolha ou um processo dela que eu não vou aqui classificar, depois de todo esse sucesso profissional. E ela disse claramente na palestra, eu jamais teria chegado onde eu estou se eu fosse trans. Ou melhor, eu não gosto de usar essa frase porque parece que antes ela não era mulher. Ou se a sociedade me enxergasse como transgênero antes do processo, porque eu não ia ter esses espaços, eu não ia passar numa entrevista de emprego, eu não ia nem ser aceita, talvez não ia chegar na minha casa sem ser espancada. Então, assim, esse é um caso. Talvez, sob a perspectiva de algumas feministas, essa pessoa, sim, teve muito privilégio em relação a outras mulheres trans ou a outras mulheres. Não sei se uma mulher teria chegado onde ela chegou sendo mulher, não sei. Outra situação é, por exemplo, quando a pessoa... Eu ia dar um exemplo relacionado a isso. Você falou do universo LGBT. Quando a pessoa faz parte da comunidade LGBT sendo o T, muitas vezes, talvez por uma conformação da sociedade de extremismo religioso, conservadorismo exacerbado como a gente vê hoje, já existe uma abertura maior para a aceitação e o entendimento da naturalidade que é você ter uma orientação sexual que foge ao padrão hétero tradicional, mas não é tão aceita a questão da transexualidade por ignorância pura e porque as pessoas acreditam que isso faz parte, relacionam a algo negativo religiosamente, acham que é coisa de Satanás ou acham que é antinatural. Então, muitas vezes, o pai não se incomodaria tanto de ver que o filho tem um namorado, desde que o filho trabalhe, pague suas contas e tal. Agora, se o filho falar, não sou homem, parece que fere aquilo ali, né? Como se fosse, de alguma maneira, de novo, a dádiva de ter nascido com um pênis, você vai querer substituir pela condição terrível e inferior e desmoralizante de ser mulher. Ou o oposto também, às vezes a garota falar, não pai, eu sou homem, e as pessoas pensarem que isso é uma aberração que foi ensinada na escola pra ela, como se ela não tivesse nascido daquela forma, né? E aí envereda pela discussão que tem vindo muito à tona nesse governo ultraconservador, de que as pessoas aprendem o gênero na escola. Então a pessoa estava ali no melhor dos mundos, né, no piquenique, de repente ela viu que o colega usou uma saia e ela resolveu, o garoto resolveu que agora ele é mulher, como se fosse uma questão de influência, né? Mostra que essas pessoas não entendem nada sobre a questão da identidade no âmbito de gênero e sexual. Ou tava lá aprendendo sobre as caravelas e de repente o professor falou que Carlota Joaquina era uma mulher trans. Seria isso, mais ou menos. E aí a pessoa fala, agora eu tive essa ideia. É. Como se fosse assim, eu tive a ideia de brincar de carrinho, agora eu tive a ideia de mudar de gênero, diferente do meu nascimento. E não é por aí, como né? se a escola e os professores fossem culpados, né? E nem usaria a palavra culpa, porque eles usam culpa pra dizer que existe uma desgraça, mas culpa pelo quê? Pela criança ser o que ela é. Fora a questão, assim, eu acho que o máximo de influência que a gente sofre a respeito de gênero é a influência sobre se a gente vai viver as experiências compatíveis com as nossas orientações e assumir isso publicamente. Isso sim pode mudar de uma pessoa para outra. A pessoa resolver não assumir, resolver viver essa sexualidade em paz, ou talvez representar um papel vivendo uma heterossexualidade que não é compatível com a sua identidade. No máximo isso você pode se influenciar. E eu acho que é muito positiva a influência dos movimentos por pautas identitárias, quando eles empoderam as pessoas a ponto de uma pessoa denunciar a homofobia, a LGBTfobia, a outra também, aí uma se assume, aí o irmão, vendo a irmã se assumir dentro de casa, fala, quer saber de uma coisa? Eu vou falar, eu também sou. Ele não fez isso porque a irmã influenciou ele a ser gay, mas ele já era e ele viu que a irmã conseguiu expor isso para a família e se sentiu com essa abertura para poder viver isso em paz, levar a pessoa que ele ama na casa, resolver eventualmente se mudar e se casar com essa pessoa, enfim. Mas eu gostaria de complementar essa questão, além do não julgar, com algo que eu li que eu achei interessantíssimo, há uns 2 anos atrás. Eu não vou saber agora os detalhes, se era a qual época se refere essa leitura, mas é de uma tribo
não sei em qual país, em qual região do mundo, que há séculos atrás os registros deixam muito claro, né, os antropólogos que estudaram essa tribo e os historiadores deixam muito explícito que existia, acho que, o reconhecimento de 5 a 7 tipos de gênero nessa tribo. Ou seja, ser transgênero, você nascer com um pênis e se comportar como uma mulher, que na época significava assumir papéis dentro e funções dentro da tribo, né? Então, por exemplo, suponhamos que numa tribo os homens fossem responsáveis pela caça, pesca e as mulheres fossem responsáveis pela coleta e pela trançar aros e fazer coisas, cuidar das crianças, enfim. Tinha homens que se identificavam com essas funções e com o papel da mulher. E se vestiam com as pinturas características ao gênero feminino. E a tribo respeitava isso imensamente, isso jamais era julgado. A única coisa que era julgada, que podia fazer a tribo se afastar e punir o índio, era o fato de ele não querer cumprir com as funções da tribo. Ou seja, você não precisa caçar se você não quiser, mas você precisa fazer alguma coisa. Porque todo mundo aqui come, todo mundo trabalha, todo mundo limpa, todo mundo usufrui. Só agora, se for com o cabelo comprido, curto, com a pintura, você se identifica com isso, se você não vai se casar colocando o chapéu de cacique, sei lá, o cocar de cacique, desculpa, é o que menos importa. Então, assim, isso me dá a entender que essa tal estigma, essa tal falácia de que o progresso, o homem branco, veio trazer aí uma colonização positiva, como se os jesuítas tivessem vindo para dar ao índio a possibilidade sublime de ele ir até a vida eterna, e um tanto de falácias romantizadas para um grupo de assassinos, criminosos, responsáveis pelo derramamento de sangue de tantos seres humanos aqui, por exemplo, em terras brasileiras. Eu acho que isso mostra como essa questão é totalmente invertida. Essa tribo, pra mim, é muito, essa aldeia, enfim, essa comunidade, muito mais evoluída do que aqui o homem branco vivendo em seus centros urbanos e espancando uma travesti pelo simples fato de ela ser travesti e de ela, de alguma maneira, não sei porquê, incomodar as certezas, enfim, o meio de vida desse cara só pelo que ela é, mesmo que ela não tenha contato nenhum. Então, assim, pra mim isso mostra que talvez a humanidade seja um projeto que realmente não deu certo. Bom, vocês estão vendo que se deixar, a gente já encheu um celular, uma memória de celular. Assim, a gente vai acabar enchendo outra memória de celular. Então eu vou terminar essa pauta por aqui, né? A gente poderia desenvolver muito mais, porque a gente ainda vai fazer um terceiro take aqui agora, falando dos melhores momentos mais marcantes do canal Púrpura. A Mariana vai falar pra gente daqui a pouco, tá? Vou parar a gravação e daqui a pouco a gente já volta no próximo vídeo.